Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível exclusivamente na Amazon, link na descrição do vídeo. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Entre sorrisos e risos onde o sol brilha mais, há um lembrete simples que o coração traz. Descubra músicas que elevam sua alma. Conecte-se e evolua com as melhores melodias e letras inspiradoras no canal Light Sounds. Músicas que ajudam você a manter-se conectado e em sintonia consigo mesmo. Acesse agora. Link na descrição. Pode ser pesada, mas a vida é uma maravilha. Deixa os pensamentos pesados flutuarem ao vento. A vida é uma festa, um alegre movimento. Digamos que você queira ligar a TV. Você sente o impulso e diz: ok, aqui está a minha próxima prática espiritual. Agora vou atrasar a ativação desse programa da TV por 3 minutos. Durante esses 3 minutos, você observa o impulso em você. É uma forma de energia e você observa. Lá está você. Sente que é como um pequeno gremlin ou algo assim. Dessa vez, o espaço pode ser uma prática muito útil. Introduza um intervalo de tempo antes de ceder. Você não está dizendo não vou ceder, mas sim 3 minutos. Vou me observar nesses 3 minutos. Você ilumina a luz da consciência nesse impulso que é uma forma de energia. Pode ser uma forma de energia que está em você, como uma emoção. Também pode invadir perigosamente a sua mente e fazer com que você crie justificativas para ceder. Como expliquei anteriormente com meu amigo, o pensamento vem à sua cabeça lhe explicando por que deve ceder a esse impulso. E é preciso estar presente e consciente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos. Durante esses 3 minutos, você observa. Não é uma prática espiritual maravilhosa e interessante? Você aplica a consciência a ela por apenas 3 minutos. Depois de 3 minutos, você vê como se sente. Você pode não ter dissolvido, mas provavelmente ainda está lá. E então você pode pensar: eu acho que eu posso fazer mais 2 ou 3 minutos. Sou forte o suficiente para isso. Então você atinge 5 ou 6 minutos. Então, o que acontece depois disso? Não sabemos. É possível que o impulso tenha retrocedido para um estado inativo e de repente você não precise mais fazer isso. Também é possível que o impulso ainda esteja lá e você não consiga resistir depois de 5 minutos. Mas pelo menos no intervalo de 5 minutos, o intervalo de tempo foi muito importante. Quando algo assim acontece, você sempre introduz um intervalo de tempo para a sua prática espiritual, durante o qual você não o segura, mas observa. Não empurra para baixo, mas apenas observa. Então, se for um gremlin, você não diz: você deve segurá-lo. Não. Você olha para ele. Agora, a coisa interessante quando você aplica a consciência a algo, você brilha a luz da consciência sobre isso.
A possibilidade de transformação também está lá e surge quando você brilha a luz da consciência sobre isso. Esse é o famoso exemplo dos contos de fadas do sapo. Você não mata o sapo ou faz algo com ele, você beija o sapo. E no momento em que você o beija, o sapo se transforma no príncipe. Há algo feio, mas você dá aceitação e amor, e então a transformação acontece. Essa é a prática espiritual. Depois de um tempo, você descobrirá que inicialmente, talvez depois do intervalo de tempo, ainda faça isso, mas então gradualmente o intervalo fica mais longo, e você pode observar que a energia por trás do impulso enfraquece e diminui até a próxima vez. Gradualmente, os mecanismos de autossabotagem começam a desaparecer. Se você aplicar consciência a isso, você precisa observá-los. Pense no sapo. Esses são todos os sapos ou gremlins que vivem em você como campos de energia. As energias estão presas lá, mas não são ruins em si mesmas. Quando o corpo de dor se dissolve, a energia emocional fica presa. Quando o corpo de dor se dissolve, ela pode ser transformada em presença. É como um fogo que consome e transmuta a lenha em presença. Aqui temos novamente o famoso exemplo da alquimia na Idade Média. A alquimia deveria transformar o metal básico em ouro. Mas o verdadeiro significado por trás da alquimia era a transformação da consciência humana. E eles têm muitas imagens e assim por diante. Eles não podiam falar e escrever sobre isso abertamente, porque teriam sido executados pela igreja na época. Então tiveram que esconder todos esses símbolos como se estivessem fazendo a transformação do metal base em ouro. Algo inicialmente pouco desejável em algo maravilhoso. Esse é o processo alquímico de transmutação, que realmente é algo na psique humana. Há um longo tratado escrito por Carl Jung, o psicólogo, que fala sobre alquimia com inúmeras ilustrações e coisas simplesmente fascinantes. Mas é a transformação de algo indesejável inicialmente em consciência. E isso é para você. Você tem sorte de ter aquela prática espiritual projetada sob medida para você. Então, é uma prática maravilhosa. Essa é a sua prática. Não importa onde você pratica. Seja o que for. Onde quer que você esteja em sua vida, você pratica com todas as situações. Todos os momentos são as duas dimensões. E esse é o fim do medo, que vem com o fato de um medo ser uma condição humana normal para a maioria das pessoas. Às vezes enterrado sob outra coisa. O medo em suas manifestações, nervosismo, tensão, ansiedade, a raiva, é realmente proveniente do medo. O estresse realmente é uma forma de medo. Todas as muitas formas do medo são bastante normais, porque isso é tudo que você sabe. Isso é medo. Você não sabe. Você nunca prestou atenção, mas uma vez que você sabe disso, isso também é o fim do medo, porque nada pode ser destruído. É por isso que um curso em milagres começa dizendo que isso é tudo que você precisa saber. O prólogo, o trecho antes de tudo começar, diz que esse curso pode ser resumido nas seguintes palavras: nada de real pode ser ameaçado e nada de irreal existe aqui. Nada de real pode ser ameaçado. E isso está aqui porque nada de irreal existe. Em última análise, no mundo da forma, não é real em si mesma.
Nada de irreal existe aqui. O que significa saber que reside a paz de Deus. Deus, é claro, é o sem forma, o atemporal, o eterno, o não manifestado, que está dentro e além do mundo. Alguns de vocês, como mencionei anteriormente, são capazes de sair da mente deles e você pode praticar isso através de uma escolha consciente. Esteja presente. Apenas esteja presente. Você não carrega a sua história com você quando você está presente. A sua situação de vida. Eu uso essa palavra no Poder do Agora, muito importante. A sua situação de vida. A adversidade é uma oportunidade maravilhosa, pois ela nos força a ir mais fundo dentro de nós mesmos. Podemos cavar e encontrar a base que nos liberta do medo, nos permitindo agir de maneira alinhada com os nossos valores e aspirações. Às vezes nos vemos fazendo coisas que sabemos não serem ideais, mas parece que algo age através de nós, nos levando a comportamentos prejudiciais, como vícios. Esse sentimento de ser dominado por algo que obscurece a nossa consciência é comum, especialmente em casos de vícios, onde a compulsão parece irresistível. No entanto, a solução não reside apenas na força de vontade. É sobre permitir que o poder da presença cresça dentro de nós, para que se torne forte o suficiente para resistir a essas compulsões. A força de vontade pode ser confundida com o poder da presença, mas é mais do que simplesmente segurar algo com força. É sobre estar consciente o suficiente para escolher não seguir os impulsos automáticos, mesmo quando a tentação está presente. Por exemplo, quando sentimos o impulso de buscar uma bebida alcoólica ou comer compulsivamente, é como se já estivéssemos inconscientemente agindo antes mesmo de percebermos. A consciência chega tarde, quando já estamos imersos no comportamento. Portanto, é importante cultivar essa consciência, nos permitindo perceber e interromper esses padrões automáticos. É sobre reconhecer que temos o poder de escolha e agir de acordo com a nossa verdadeira vontade, alinhada com os nossos valores mais profundos. Eu entendo que é difícil resistir aos impulsos e compulsões, especialmente quando parecem irresistíveis. Muitas vezes, tentar segurar esses impulsos pode resultar em explosões ou em uma sensação de fervura interna que é difícil de suportar por muito tempo. E quando cedemos a esses impulsos, nossa mente tenta racionalizar e encontrar justificativas para as nossas ações. Como no caso do homem viciado em comida. Ele costumava racionalizar seu comportamento excessivo devido ao estresse ou à necessidade de se recompensar. Ele acreditava que merecia um tratamento especial devido às dificuldades da vida. E isso se tornou a sua única fonte de prazer. No entanto, é importante reconhecer que esses pensamentos são enganosos e podem levar a um ciclo vicioso de comportamento prejudicial. Sugerir praticar o poder da presença é uma abordagem valiosa. Ao cultivar a consciência e a presença interior, podemos nos tornar mais capazes de reconhecer e lidar com esses impulsos quando surgirem. Em vez de resistir ou negar esses impulsos, podemos acolhê-los como oportunidades para praticar nossa espiritualidade. Quando um impulso surge, podemos observá-lo com consciência e presença, sem julgamento.
Podemos reconhecer que não é uma escolha saudável e usar essa consciência para direcionar a nossa ação de uma maneira mais positiva. Essa prática espiritual nos ajuda a desenvolver um maior autoconhecimento e controle sobre os nossos comportamentos automáticos, transformando esses desafios em oportunidades de crescimento e evolução pessoal. Algumas semanas atrás, eu falei brevemente em uma conferência em São Francisco, a grande conferência anual com cerca de 10 mil pessoas, principalmente do mundo dos negócios. Mas sempre no final eles têm uma pessoa espiritual que é melhor do que nenhuma pessoa espiritual. O organizador convidou um pequeno grupo de pessoas que falaram na conferência e alguns participantes foram para sua casa para jantar. Um grupo pequeno, algumas pessoas, mais ou menos umas 150 pessoas. Ele organizou até algum entretenimento. A principal atração era um tipo de mágico. E ninguém, sinceramente, sabe o que ele é. Se é mais para yogi ou mais para mágico. Ou se é uma combinação. Ou se tudo é apenas um truque. Essa pessoa foi a principal diversão da noite. Enquanto as pessoas comiam no jardim, eles montaram uma barraca grande o suficiente para umas 450 pessoas. E no meio da área havia um pedestal elevado e sobre ele uma gigantesca caixa d'água de vidro com alguns peixes nadando. Então foi anunciado que esse homem viria agora e entraria nesse tanque segurando a sua respiração por 7 minutos. E isso é o que aconteceu. Ele veio ainda com algumas roupas e submergiu no tanque. Claro, todos puderam ver que ele estava flutuando ali. Houve uma contagem regressiva e durante 7 minutos, enquanto ele estava lá, ele olhou para todo mundo de dentro do tanque, como se fosse um peixe e você olhasse para ele, mas ele estava completamente imóvel. Ele conseguiu prender a respiração por 7 minutos e então finalmente saiu. Depois de se recuperar daquela provação, o organizador queria que eu o conhecesse. Algumas pessoas estavam paradas lá e ele me perguntou se eu poderia fazer isso. E eu disse, bem, eu acho que eu não posso, mas posso parar de pensar por 7 minutos. O homem que estava no tanque disse que isso era muito parecido com o que ele fazia. Suponho que se referindo ao fato de que quando está no tanque, ele não está pensando. Porque se ele estivesse pensando, ele não duraria 7 minutos. Presumindo que não é um truque, nós não sabemos, mas não parecia ser um truque. Ele estava lá, prendendo a respiração. Eu mencionei essa história porque eu quero enfatizar novamente essa tarde o ponto principal do motivo pelo qual estamos aqui, que é perceber plenamente que existem 2 dimensões. Então, para falar sobre quem você é, e isso inclui a forma física e a forma psicológica, a entidade pensante, sua consciência tem essas 2 dimensões. Há uma área intermediária, mas no momento não precisamos ir lá. Há a dimensão consciente do pensamento, que cria o seu senso convencional de identidade, e existe o espaço mais profundo, onde há uma vasta consciência que não é definida na forma. Então, a vocês 2, o conhecido, a pessoa, e o desconhecido, o indefinido, ou como Buda chamou, o não manifestado, o não nascido, o não criado. O Buda acrescentou que em um de seus sutras, e aqui eu faço uma tradução livre, ele disse que existe o não nascido, o não manifestado, o não criado, e se não houvesse o não nascido, o não manifestado e o não criado, não haveria como escapar do nascido, do manifestado e do criado.
Eu estou acrescentando em minha tradução livre que você ficaria completamente preso a isso. Então, há uma dimensão em cada ser humano que é muito mais profunda do que aquilo que você convencionalmente considera como eu. Não se pode dizer que existe um eu que é definido através do pensamento e que há um eu mais profundo que não está definido. O propósito de sua existência em termos evolutivos é encontrar esse ser mais profundo, o indefinido, o desconhecido, e trazer isso para essa dimensão, para a sua vida. Todos vocês fazem isso e já descobriram que não precisam pensar continuamente, e que seu senso mais profundo de quem vocês são não depende do que a mente está dizendo sobre vocês. Existe um sentido mais imediato e mais real do eu do que você poderia encontrar pensando sobre quem você é. Para acessar o não manifestado, o não nascido, o não criado, se você quiser usar essas palavras, você tem que encontrar dentro de você o espaço de nenhum pensamento que sempre está lá, mas que é encoberto pelo pensamento contínuo. Gradualmente você descobrirá que o desconhecido está sempre presente. Primeiro você precisa se sentir confortável ao entrar nesse espaço, sem saber nada. Porque é isso que você está acessando, o desconhecido, o indefinido, que é a própria inteligência primordial. Não a inteligência que se tornou o pensamento. Essa é a única coisa que você pode medir até um grau limitado, mas existe uma inteligência primordial que você deve acessar, da qual precisa abrir mão, não completamente porque ela ainda está lá, mas da sua confiança exclusiva e principal no conhecimento acumulado e no pensamento. Se você não desistir de sua confiança no conhecimento condicionado, pensando que nunca poderá ir além, então você será muito limitado. Não será criativo e, em última análise, não será sábio. Você pode ter uma mente altamente desenvolvida, mas sem sabedoria. Ter uma mente altamente desenvolvida sem sabedoria é uma força orientadora subjacente que pode ser perigosa. No nível mais profundo, essa mente altamente desenvolvida, seja em uma pessoa ou em uma sociedade, pode causar estragos a você e aos outros. Quanto mais desenvolvida ela for, mais destrutiva ela é potencialmente. Você descobre muitas vezes que algumas pessoas que dirigem países têm, claro, um diploma universitário e, bem, nem todos, mas alguns podem ser considerados inteligentes em termos convencionais. No entanto, muitas vezes, suas ações são, na verdade, muito pouco inteligentes. Não levam em conta a totalidade da situação, as implicações mais profundas de suas ações. Por isso, o que dizem ou fazem não está ligado ao reino da sabedoria. Não preciso mencionar nomes, mas olhem para qualquer político que lhe venha à mente. Olhem para os últimos 20 anos. Alguns podem lembrar a falta de sabedoria surpreendente que tiveram. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!